Em Palmares, 18 horas e 3 minutos. Começa agora o programa que revela em tempo real a verdade sobre o que está acontecendo no cenário político, regional e nacional. Um debate que ouve você e as autoridades em relação aos temas que mais influenciam nosso dia a dia. Um espaço que transforma nossos microfones em tribunas populares. No ar. Aqui se faz. Aqui se fala. A democracia sem hipocrisia. Olá, muito boa noite, querido ouvinte da 100.9. Hoje é terça-feira, 7 de março de 2023. Estamos juntos mais uma vez aqui na Nova Quilombo FM para trazer para você mais uma entrevista exclusiva com informações e reflexões que você já sabe, faz toda a diferença em sua vida. Eu sou Caio Vitor Lima, este é o Aqui se Faz, Aqui se Fala, que tem os trabalhos técnicos de Lídia Lima e João Lima. A direção administrativa é de Dona Cíntia Oliveira, direção geral, Doutor César Romero. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar, Aqui se Faz, Aqui se Fala. Você está ouvindo o mais moderno talk show do rádio brasileiro. Aqui se faz, aqui se fala. É isso aí, galera. E você também já está acostumado, todas as noites nos ouve e nos assiste. Isso mesmo, pode ouvir pelo Dial 100.9 no seu radinho tradicional ou pela internet, pelo aplicativo Radiosnet, pelo aplicativo exclusivo da 100.9 ou pelos sites novaquilombo.com.br e pelo portal novamais.com. E assiste com imagens direto dos estúdios da 100.9 pelo facebook.com/Nova Quilombo FM Oficial e também pelo YouTube da TV Nova Quilombo. Você acompanha lá na TV Nova Quilombo o programa Aqui se Faz, Aqui se Fala já está ao vivo, eu e também os meus entrevistados de hoje. Vamos falar sobre farmácia. Sabia que existe o curso superior de farmácia? Atenção, hein? Área importantíssima em crescimento também no mercado de trabalho e há muitas curiosidades e informações importantes dessa profissão que, além de crescer muito, tem relevância social inestimável. E para falar sobre esta área, nós convidamos nada mais, nada menos que o pessoal do Conselho Regional de Farmácia e do Conselho Federal de Farmácia também, claro. E também o pessoal da coordenação do curso de farmácia da Faculdade dos Palmares, FAP. Aliás, um beijo para minha querida Ana Rosa, que com certeza está nos assistindo agora. E vamos falar de farmácia, essa área tão importante. Para isso, eu convidei o Dr. Aldo Passilongo, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia. É um prazer enorme receber o senhor aqui nos estúdios da 100.9. Muito boa noite. Uma boa noite, muito obrigado, pelo convite. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Olha aí, e temos muitas, viu? Vamos fazer muitas perguntas. Também quero dar os parabéns e as boas-vindas ao doutor Arimatea Filho, que é do Conselho Federal de Farmácia. Pois é, a nível federal. Vai falar também um pouco conosco sobre isso e está aqui em Palmares nos dando a honra de sua presença. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Caio. Boa noite, ouvintes. Para a gente é uma grande alegria estar aqui em Palmares mais uma vez, para a gente poder dialogar e explicar à população sobre a questão da farmácia, dos medicamentos e outros temas envolvidos com a nossa profissão. Estamos à disposição e vamos em frente. São muitos assuntos voltados para isso e um dos assuntos é que existe curso de farmácia superior aqui, como não? E temos a coordenadora do curso de farmácia da FAP também, a Thelma Cavalcante. Prazer recebê-la aqui nos estúdios da 100.9, Thelma. Boa noite, o prazer é meu. A gente está muito feliz em ser recebido aqui, para falar um pouquinho da nossa profissão, que a gente tanto defende e que a gente quer mostrar para vocês o que realmente o farmacêutico faz. Então essa é a nossa missão hoje aqui. Olha aí, uma grande missão que você vai acompanhar, como eu disse, pela internet e também pelo Dial 100.9. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, manda lá também na seção de comentários do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 982851009. Gostaria, doutor Aldo, começar com o senhor, a gentileza do seu início aqui, para explicar um pouco para a gente qual é a finalidade do Conselho Regional de Farmácia e as suas principais atribuições. Então, o conselho, como qualquer outro conselho profissional, tem a função de orientar e fazer a fiscalização dissertativa, orientativa em relação à profissão farmacêutica. Então, na verdade, quando foi criados os conselhos, na década de 60, então surgiu todos os conselhos principais do Brasil, o Conselho de Medicina, de Odonto, também de Engenharia, entre outros. E surgiu também junto o Conselho de Farmácia,
O Conselho de Farmácia, né, o regional, né, aqui era o Regional 3, né, Pernambuco. Então era junto também com Alagoas, né, Paraíba, Rio Grande do Norte. E depois, com o tempo, foi desmembrando e cada estado se criou os conselhos regionais. Então temos o Conselho Federal, representado aqui como representante do Dr. Arimateia, que aí faz as deliberações, né, de frente, como os outros conselhos também fazem, sobre a profissão farmacêutica. E aí cabe ao Conselho Regional fazer toda a parte de orientação à profissão farmacêutica, né, e também à fiscalização. Né? A fiscalização eu sempre menciono, né, como todos os demais, né, conselheiros, entre tudo, que é uma parte de proteger a saúde, né, porque muitas das pessoas não entendem a importância do que é o medicamento. Porque tem uma diferença muito grande, porque independente que seja, né, nós temos 3 grupos de substâncias. Então uma, né, é o alimento, que fica a cargo da nutrição, que aí tem as dietas. Exatamente. Né? As famosas dietas. Isso. Né? Apesar que temos também, dentro do controle de qualidade e tudo, né, a profissão farmacêutica tem a parte, né, de bromatologia, tecnologia dos alimentos, mas não podemos fazer dieta. Quem fica realmente é o nutricionista. Outra área. Outra área. E quando se fala em patologia, onde se emprega o medicamento para buscar a cura, né, ou fazer todo o andamento, né, para você proporcionar uma qualidade de vida. Então aí é com você. Aí é com o farmacêutico. Então toda essa parte, né, de preservar, de buscar a qualidade de vida, né, frente às patologias e a preservação da saúde, entra o conselho e os farmacêuticos. Então tá vendo? Olha, tá vendo? É comer é importante, mas tomar medicamento também é. E doutor Arimateia, arrematando também essa mesma questão que o doutor Aldo traz. O Conselho Federal, agora falando do ponto de vista até federal, ajuda a dar estabilidade, credibilidade àquele que escolhe seguir essa profissão e também credibilidade para o consumidor final que vai receber esse serviço do profissional. Sim. O Conselho Federal, ele é o coordenador a nível nacional de todos os conselhos, né? Sim. Então ele tem como função prioritária regulamentar e acompanhar a atuação dos conselhos. Você tem uma ideia, hoje o Conselho Federal, ele atua em várias frentes, né? Tanto na defesa do âmbito profissional, ou seja, das áreas de atuação do profissional farmacêutico, como também na ampliação das suas atividades. Sim. Então, é comum a gente se deparar com um colega que adentrou numa determinada área nova e a gente vai lá e regulamenta aquela atividade. Agora, recentemente, nós regulamentamos a tricologia. Tricologia, aí o que o cara é isso, pensa, é para fazer tricô? Tricô, não, então não eu pensei aqui, estou fazendo tricô em farmácia. Saúde do cabelo, Do né? cabelo. Do pelo do cabelo. Então, a gente regulamentou o farmacêutico esteta, né, que já tem essa área também regulamentada, ele atuando na tricologia. Qual é a vantagem disso, Caio? A grande vantagem disso é que o colega que está ali atuando nessa área, ele nunca vai ser confundido com um charlatão. O Conselho reconheceu a competência daquele profissional que se habilitou após anos de estudo para fazer aquela função. E nós do Conselho temos a obrigação de atuar na proteção da saúde, ou seja, se esse profissional não atuar corretamente, a gente vai atuar, e aí, entre as instâncias do Conselho Regional com o processo ético inicial e o Conselho Federal em grau de recurso. Mas sempre tem uma punição para quem não faz a coisa como a técnica determina. Né? Tem que andar em compliance, tem que andar sempre com registro, não é? Se a gente for somar direitinho, a nossa função básica é proteger a sociedade. No final, o resultado é esse. Seja alguém que está exercendo uma atividade nossa de forma ilegal ou algum nosso que cometeu uma falha que não escapa deveria, ninguém errado, né, Dudu? Não escapa ninguém. O que se discutiu essa semana foi um colírio que foi dispensado e uma criança ingeriu o colírio, né? E ele foi a óbito. Isso aconteceu em Goiás agora. Durante o carnaval, não sei se vocês devem ter acompanhado também a história da pomada, não é? Fita do cabelo também, deu muita polêmica, não foi? Uma pessoa que faleceu também por ingerir droga, enfim, tudo isso. Se for causado por um profissional, a gente tem a obrigação de ir lá e investigar
e autuar esse profissional. Como é o nome do cabelo lá? O que o senhor disse? Tricologia. Tricologia. Bom, não se meteram ainda em nutrição, mas já se meteram no cabeleireiro. Daqui a pouco o pessoal da nutrição abre o olho aí também, que o pessoal da farmácia está ampliando os leques. E em termos de curso superior aqui na Mata Sul, minha amiga Thelma Cavalcante, a importância de receber o Conselho Regional de Farmácia e também o Conselho Federal para dar mais credibilidade a esse curso aqui na Mata Sul. Como você avalia isso? Exatamente. Essa é Fala um pouquinho mais perto do microfone. Essa é a ideia, né? É trazer o conselho para que eles mostrem aos nossos alunos, né, a importância da profissão. E eu costumo dizer que a minha missão como coordenadora desse curso é justamente isso, mostrar para a região a importância do farmacêutico. Qual é a função do farmacêutico? Que muitas vezes as pessoas acham que é só aquele profissional que está ali no balcão da farmácia. E a gente tem uma amplitude muito grande no mercado de trabalho. De acordo com os conselhos, a gente tem em torno de 130 opções, áreas para se trabalhar. Não exagerasse não, 130 mil. 130. E assim, não são áreas desconhecidas. Eu fiz jornalismo, eu devia ter feito farmácia, rapaz. O negócio está em tempo ainda. Tá em tempo, não tem... Vamos tentar. Já tem aqui, né? Tá pertinho já também. É verdade. Mas aí falou-se, doutor, aqui sobre o profissional, que não é aquele especificamente do balcão. Até pode ser, mas não é necessariamente. Qual é o perfil ético e profissional do formado em farmácia, do farmacêutico, e quais são suas áreas de atuação? Não precisa dizer as 130, mas aquelas mais relevantes. Porque quando a gente fala em farmacêutico, a gente lembra mesmo, é o cara do balcão. E pode não necessariamente ser formado em farmácia, aliás, quase nunca é, de fato. Qual é o perfil desse profissional, doutor? Bem, eu sempre menciono que a profissão farmacêutica é uma profissão milenar. Milenar. Né? E foi adaptando. Aqueles boticários antigos. Isso, né? Os boticários. Aí tinha todo um envolvimento, né? E aí veio as boticas, né? Na Idade Medieval, expandiu no Brasil, e aí veio a influência dos índios, né? Dos negros, e criou, né? E a partir do desenvolvimento, que todo mundo tem um medo, né? Da química, e aí veio o ácido acetilsalicílico e expandiu. E aí teve a farmácia de manipulação, porque muitas pessoas confundem isso, que é uma das principais áreas, que é a base, né? Temos a farmacologia de um lado, os produtos naturais e a química do outro, né? Que aí faz os produtos sintéticos. Sim. E a união, porque nós temos que transformar isso, né, o fármaco, em princípio, em medicamento, para ele ser administrado de forma correta. O medicamento, na verdade, é o comprimido, a cápsula, agregado principativo. É essa arte, né, é uma arte, de manipular isso, né, que faz, né, a farmácia. Então é importante dizer, porque até a década de 60 só existia no Brasil, com predominância, as farmácias de manipulação. Na verdade é uma redundância, porque farmácia é tanto você fazer a manipulação e dispensar, quer dizer, entregar ao paciente. É uma redundância, né? E aí surgiu as drogarias, que surgiram as indústrias grandes. Aí virou um negócio multinacional. Pronto, isso. Então, quando se pergunta, né, as áreas, a principal, né, que nós visualizamos, né, do aspecto comunitário, é as drogarias, certo? Né? Então temos, né, várias, e temos tanto aqui em Pernambuco, a gente tem uma peculiaridade que chama muita atenção, que tem muitas farmácias de bairro, pequeno porte e médio porte. Todo bairro tem ali. E temos as redes, de outro lado. E temos um aspecto mais, né, eu falo emergencial, né, que é o aspecto hospitalar. Sim. São produtos diferentes que são usados, medicamentos diferentes, né? Porque um é comprimido, uso oral, né? Cápsula, né? Aí vem pomadas. Já o hospitalar, devido, né, à necessidade, você vai ver ampolas, né? Que é injetáveis, que é mais utilizado nesse aspecto, né? Mas também vai ter comprimidos e outros que também são utilizados no aspecto hospitalar, né? E aí temos outras dimensões também, né? Que são importantes, fora esse eixo. Aí temos a farmácia estética, que hoje chama muita atenção. Tomaram conta da estética também, o pessoal realmente. Né? E está se desenvolvendo muito, né? Apesar Você fala de produtos de beleza. Produtos de beleza. Sim. Não, aí vem a diferença. Sim, olha, Fê. Porque a manipulação já tem esse aspecto agregativo.
Né? Por quê? Qual a diferença? É importante dizer que quando é um produto industrial, nós que temos a adaptar o produto. Então, por exemplo, a gente toma metformina de 500 ou 850. Sim. O manipulado não. O manipulado é feito para a pessoa. É personalizado. É personalizado. Ah. Então, aí já temos Olha, Caio, temos a fórmula para você. Aí já temos agregado a saúde, na questão de beleza, na farmácia de manipulação. Só que aí foi evoluindo devido aos procedimentos que surgiram. Né? Aí temos áreas também, que é a distribuidora, a logística, né? Então temos a área de transportadoras. Então, o cabo formado de farmácia está desempregado se quiser, né? Ou se não for muito bom, porque é a área faculta que para ele trabalhar. E aí temos, né, fora a farmácia de manipulação, distribuidora, as indústrias farmacêuticas, Sim. indústria de cosméticos, né? Sim. Hoje temos, você ter ideia, por causa até de resoluções e até para o desenvolvimento científico que tem na área, hoje a Boticário e outras empresas contratam farmacêuticos para os seus quadros funcionários. Olha aí. Né? Então temos essa visão. Na 138, aí temos também, que não pode esquecer, que é uma área que, apesar que é dividida por outros profissionais também, análises clínicas. Análises clínicas. Né? Hoje você vê, né, nos concursos das Forças Armadas, né, para de hematologia, de análise clínica, citologia clínica, para farmacêutico. é só farmacêutico. Não é tão exclusivo, abrindo, é exclusivo de farmacêuticos. É por isso que quando a gente ouviu falar naquela história da cloroquina e tudo mais, o Exército tinha lá um laboratório intenso de produção desse material. Isso. Né? Então, é uma área. Até para quem gosta do Exército pode ir. Sim, doutor, aí eu queria. O senhor tomou o microfone que queria fazer um arremate e pode fazer. Mas já deixo também uma pergunta para o senhor, porque o senhor analisa de uma maneira mais nacional. Ele falou aí de várias áreas. O Brasil hoje oferece um mercado amplo de manipulação, de produção de remédios e tudo mais, que é atrativo para quem se interessa por essa área. Sim, a profissão farmacêutica ela é muito dinâmica, né? Ela tem uma capacidade adaptativa fantástica, porque na nossa formação a gente estuda da matemática até a biologia, que era já estou achando base, difícil né? esse curso, já então estou achando a gente difícil. vai física, química, enfim, a gente mexe com todo esse arcabouço de conhecimento, e com isso, quando você vai somando as ações, você acaba entrando em novas áreas, conquistando novos espaços de forma qualificada, né? Que eu acho que isso é fundamental, Caio. Sim, a gente não sem pode dúvida. imaginar que um colega vai se arvorar a fazer uma manipulação se ele não entende de manipulação. Tem um conhecimento A especializado. gente não concorda com isso sob qualquer hipótese. Ele pode entrar naquela área. Teoricamente, assim, a gente imaginava que o curso de farmácia, quando eu entrei para fazer o meu curso de farmácia, minha intenção era ser empresário, ser proprietário lá. Dinheiro que esse negócio lá no meio do caminho eu virei funcionário público. Beleza. Foi uma opção, né? Foi uma opção não minha. está dando tanto dinheiro como empresário, mas... mas tem as suas vantagens, né? Tem os seus encantos. E me dei bem na minha área, graças a Deus. Eu sou muito agradecido a Deus por tudo isso. E acho que a gente precisa realmente gostar do que faz, porque aí você nunca vai trabalhar. O olho tem que você brilhar vai ter na área. prazer, né? Você vai ter exatamente. prazer no que você faz. E a farmácia tem essa amplitude. Nós temos, como o Aldo colocou, são mais de 130 áreas de atuação, né? Cada dia a gente conquista mais alguma coisa, mas nós temos a grande maioria dos colegas da gente até hoje trabalha na área do mercado de medicamentos, seja na farmácia comunitária, que é pública ou privada, né? Na parte das farmácias de manipulação e nas análises clínicas. Nós já temos um contingente de colegas bastante significativo atuando nessas áreas. O mercado é dinâmico, né? Então, para os bons profissionais, claro, né? Não vai faltar a área de trabalho. Né? Para aqueles que têm a característica de empreender, nós damos maior força, porque eu acho quanto mais a gente empreender, melhor. Hoje tem a área de consultório farmacêutico, tem a parte, a gente já falou da estética, a tricologia que chegou agora, bicha, né? A hipnoterapia, né? Que eu não sei se vocês sabiam que a gente pode trabalhar com hipnoterapia, gases medicinais. Então, assim, é uma gama muito ampla. Tô vendo. O que a gente recomenda é que seja competente. Por favor. Não vá ser médio, não. Tem que ser bom. Se vai entrar, faça bem feito. Faça bem feito. E aí a gente cresce ainda mais
com todo mundo de mão dadas juntos, né? É Eu isso acho que aí. é esse recado que a gente tem que deixar enquanto conselho, é nosso desejo enquanto profissional, enquanto representante da classe que nós estamos hoje no conselho, mas no próximo ano talvez a gente não esteja. E onde a gente estiver, a gente vai continuar com esse debate de que sejam os melhores, procurem servir a população da forma mais ética possível. O senhor está conselho, mas é sempre farmacêutico. Sempre farmacêutico. Há Muito 35 bem. anos. Há 35 anos estamos conversando com o doutor Aldo Passilongo, presidente do Conselho Regional de Farmácia, também com o doutor Arimatea Filho, conselheiro do Conselho Federal de Farmácia, e a Thelma Cavalcante, coordenadora do curso de farmácia da FAP. Quanto tempo existe o curso de farmácia aqui da FAP? E como é que você avalia, não apenas aqui, mas de um modo geral, os cursos de farmácia em Pernambuco? Estão conseguindo com essa grade de disciplinas, o professor citou algumas aqui, o doutor Arimatea, estão conseguindo realmente oferecer esse profissional de excelência para o mercado? Sim, o curso começou aqui em Palmares em 2022, né? Certo. No primeiro semestre. Hoje nós já estamos com uma turma no terceiro período. E assim, com relação às faculdades, as diretrizes do curso de farmácia, ela é muito específica. Por exemplo, o pessoal do terceiro período já vai começar a estagiar. Menino, pelo amor de Deus, que rapidez. Pois é, então assim, ele direciona muito o aluno e a gente está sempre em busca de professores qualificados para que eles possam realmente acompanhar esse crescimento do curso, né? E como eu disse, é muito específica a diretriz, ela orienta bastante a gente e o MEC é presente, hoje o Conselho também é presente nas faculdades, então a gente não tem como se desviar. Então eu considero que é de grande qualidade os cursos que a gente tem hoje. Muito bem, então é assim seja que a gente tem, como disse o doutor aqui, tem que sempre oferecer coisas de qualidade. A gente ouve muito pro doutor, o senhor é de qual cidade? O senhor é de qual cidade? Aqui Recife. É de Recife, então eu sou da cidade grande, mas no interior... O farmacêutico é o médico local. Então, muitas vezes acontece, eu morei aqui numa cidade próxima, em Colônia Leopoldina, que é vizinha aqui, uma região de divisa, né, entre Alagoas e Pernambuco, e tinha o lendário Cícero da Vassoura, que Deus o tenha. Ele, além de oferecer o remédio, ele oferecia cirurgias, ele fazia coisas que eu ficava assombrado, inclusive. Isso aí é comum, infelizmente, eu digo até infelizmente, em cidades do interior. Até onde pode ir um profissional de farmácia que trabalha nessa farmácia da sua cidade? Ele pode oferecer remédio para uma coisa mais simples. Tome esse remédio, é melhor do que esse outro. Ele pode dar esse tipo de orientação se ele for formado na área? Bem, o que você falou é importantíssimo. Mas em Recife não dá não, doutor, é mais no interior, viu? Não, mas assim, sempre há essas peculiaridades e devemos tomar cuidado. Porque, na verdade, é um ciclo, é uma cadeia que se tem. Sim. Então, de um lado, tem os prescritores. Certo. Os prescritores oficiais, né, da legislação é o médico veterinário e o dentista. Olha aí. Tá? Não quer dizer que os outros profissionais de saúde, dentro da sua legislação específica, podem prescrever alguns grupos medicamentosos. Mas aí surge o outro, né? Eu sei que é uma legislação antiga, que é o farmacêutico. Certo. Então, desses 3 prescritores, né, todo mundo é passível a cometer um erro ou uma situação que aí tem que se adequar. Dentro da farmacoterapêutica, o profissional mais adequado é o farmacêutico. Sim. E aí, o que acontece? É a dispensação do medicamento. Sim. Então, baseado nessa prescrição, nessa receita, o farmacêutico, né, não é visto muito aqui ainda. Né? É um processo que ainda aqui no Brasil tem que se adaptar. A cultura para isso. A cultura, né? Mas tem que criar legislações, parâmetros, mas visualizamos isso principalmente em países, né, como na Europa, aqui ao lado da Argentina, Uruguai, que aí visualiza aquele grupo medicamentoso. Sim. E aí quem decide a dose, também são farmácias de manipulação, e aí se direciona o medicamento pelo farmacêutico. Aqui não se tem isso. Me explica um pouco esse grupo medicamentoso. Eu vou primeiro no médico e o médico me médico vai e vai. Alguns já são direcionados. Sim. Né? Outros vai colocar, vai fazer, o médico faz a prescrição. Sim. E coloca os componentes, né? Aí, por exemplo, aí coloca, né, o medicamento para, vamos pensar, né, alodipino, propanolol. Sim. E aí, dentro da farmácia, aí que vai ser de manipulação,
o farmacêutico pesa o paciente, faz uma olha aí. semiologia farmacêutica e adequa a dose ao paciente. Aqui ainda tem que se evoluir muito. Tem que chegar a isso, minha gente. Estou né? gostando demais desse negócio. Mas aí tem que ser um cuidado, porque podemos, dentro da nossa legislação, prescrever alguns grupos medicamentosos, né? Mas assim, tem que ter um máximo de cuidado. A famosa dipirona ele pode me indicar, toma essa dipirona. Mas aí, assim, é um cuidado, né? Que eu sempre falo. A prescrição em si são desses 3. Né? Mas assim, a gente orienta. Por quê? Há uma dificuldade do sistema público, há uma dificuldade, né, do médico, a gente sabe dessa consciência. Uma dipirona baseado que não vai ter tantos efeitos colaterais e tudo, o farmacêutico pode orientar, mas quando você percebe lá no balcão, dentro de uma consulta farmacêutica adequada, aí há uma visualização que não é um quadro já mais grave, ele não vai indicar de forma alguma uma dipirona. Olha aí. Porque a dipirona, você ter ideia, eu sempre menciono isso, né? Que também sou professor. Sim. Dipirona, na maioria dos países, são proibidos. É mesmo, porque aqui a gente toma que nem com pirulito. Isso. Então, é esse cuidado, por isso que sempre estão falando aqui. Rapaz. Nossa função é preservar a vida. Rapaz. Então, assim, se for, né, raramente, assim, a pessoa está tendo uma febre, né, uma dor de cabeça, né, uma dor, né, abdominal, né, se for naquele momento ou até 2 dias, a dipirona realmente pode ser indicada, mas se continuar os sintomas além de 3 dias, a pessoa tem que ser orientada a procurar um médico. Olha aí. Então, quando você mencionou, né, farmacêutico, né, ele tem a função e a obrigação, quando vê, por exemplo, chega, né, como acontece, amoxicilina, sim. sem dose, sem nada, né? Dentro da legislação, a prescrição tem que ter uns certos critérios. Tem que ter o nome do medicamento, a dose, qual o tipo de tomada, 1, 3 vezes ao dia, né? Então, se não tiver, é a responsabilidade do farmacêutico telefonar para o médico, junto com o paciente, realmente, né, principalmente com antibióticos, os controlados, buscar uma nova receita adequando. Isso. Mas fora isso, né, O que o senhor está dizendo, desculpa até interromper, porque eu achei tão interessante o que o senhor disse. Depois eu vou perguntar até aqui a Thelma se existe uma disciplina para entender letra feia, né? Porque o farmacêutico tem que pegar aquela receita do médico e Deus o ajude a entender o que está escrito ali. Então o que o senhor está dizendo é o seguinte: o farmacêutico formado, que tem um conhecimento técnico, ele pode discordar, não vou dizer discordar por falta de um verbo melhor, certo? Mas pode discordar daquela dose, achar que é um exagero e aí tomar medidas para, antes de entregar aquele remédio para o paciente, tomar precauções, como o senhor disse, ligar para o médico ou dizer, olha, melhor não tomar agora, é melhor você pedir uma segunda opinião médica. Como é que pode ser o procedimento do profissional ao perceber que aquilo ali, porque como o senhor disse, o farmacêutico erra, mas o médico também pode errar. Então, isso que é importante, é o dever do farmacêutico. Olhe, porque a linha que vai dividir, né? Porque depois que sai no médico, às vezes quando uma pessoa faz uma consulta de hipertensão, fica 6 meses ou até 1 ano sem voltar ao médico. Olha. Mas aí você sabe que todo mês ele vai, principalmente doenças crônicas, procurar a farmácia para comprar o seu medicamento. Vai. E vira uma farmácia fiel, vai só naquela. Então, é importante ter essa consciência que não é, na verdade, né, alguns médicos colocam até o porquê de estar tomando, né, descreve na base da receita, ou tem um laudo explicativo. Então, é a função do farmacêutico realmente. Quando vê que pode ter alguma situação que não condiz com o que o paciente explicou, você procurar o médico e fazer as explicações pertinentes, né? Por isso que tem... O senhor está doido? Isso aqui está errado, doutor, pelo amor de Deus. Não é? A gente chega... Não, é importante dizer que a conduta, né, de todas as profissões regulamentadas por conselhos é condutas éticas, como falou o doutor ali na tela. Eu estou exagerando, doutor, isso aqui você não, mas é importante, né? Você sempre ter... Porque, dependendo, quando até mencionou, numa conduta não se fazer isso, quem fica responsável, à medida que, né, você dispensa esse medicamento, tira
do médico Olha. ou do dentista e passa a obrigação do erro para o farmacêutico. O galho quebra pro farmacêutico. Isso. Muito bem. Então, como eu falei, é um ciclo. Então, você tem que se assegurar todos esses procedimentos para ter, na verdade, o melhor para o paciente. Doutor, Eu vou contar aqui um fato conte, real conte. que aconteceu, que envolve eu e a doutora Thelma Ah. aqui, né? Eu fiz uma cirurgia, né, e fui para UTI, né? Lá ela trabalhava na época no Memorial São José. E para mim, quando ela apareceu na minha frente, ela foi fazer a anamnese lá, verificar os medicamentos que eu estava tomando, eu digo, é um anjo. É um anjo. Porque eu estava sentindo uma dor danada, a médica não tinha ido lá no leito me ver, e Thelma foi Quem quem chegou fez foi todo Thelma. o procedimento naquele momento lá dentro e me aliviou pra caramba, inclusive dizendo onde é que eu estava, né? É. Porque eu não sabia onde é que eu estava num leito acordando Thelma onde estou? de uma cirurgia, eu digo, ô Thelma, que eu conheço ela já há muitos anos, né? Mas foi assim, é um exemplo de atuação. Ela estava numa farmácia hospitalar naquele momento, mas ela estava fazendo uma intervenção junto aos pacientes que estavam na UTI. Sim. E quando ela me viu, foi bem na hora que eu estava lá procurando por um anjo, né? E Quando o anjo pediu, apareceu chegou naquela Thelma. hora, né? Então assim, Caio, é isso que a auto está colocando, né? A gente tem uma responsabilidade grande nesse intervalo entre tomar um medicamento, prescrever o medicamento e tomar o medicamento. Uhum. E nós temos esse grupo de medicamentos que nós temos a liberdade de prescrever, que a gente chama os medicamentos de venda livre, né? São vários medicamentos que a gente tem como prescrever e vários colegas hoje têm consultórios, Certo. às vezes independentes. Uhum. Por exemplo, a adesão ao tratamento é um desafio muito grande da área da saúde. Sim. Porque às vezes você prescreve um medicamento e o cara não adere ao tratamento, ou seja, Não. ele não toma o medicamento adequado na hora Na hora certa não no toma. momento certinho, ele É. não toma. Então você vai fazer um trabalho com esse cidadão e ele passa a aderir ao tratamento a partir do momento que você orienta ele e faz com que ele entenda. Explique pra mulher, a mulher obriga ele a tomar na Pois hora é, certa. mesmo É só assim, dizer às a vezes ela. não adere. Ah, mesmo Não assim. adere, né? ainda E tem tá teimando. alguns grupos de pacientes que são altamente resistentes. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que é diabéticas e só tomam medicamento quando está em crise. Deixa eu ver se o senhor disse resistência. É teimosia. É gente Teimosia. teimosa. Então essa realidade do nosso dia a dia, É, nas farmácias, nos consultórios, ela é uma coisa fantástica. eu imagino. Já avançando mais um pouquinho no tema, recentemente um é. colega me procurou, porque ele está fazendo agora farmácia desportiva. Tem essa O também. que é isso? Sim, Eu digo, já não, o que é isso? entrou Você não no está esporte regulamentado, também. não. Aí eu fui entender o que é isso, né? Então eu já pedi ao Conselho Federal para constituir um grupo técnico para a gente começar a trabalhar a questão da farmácia Voltada desportiva. para o esporte. Ele vê a questão física, vê a questão medicamentosa, vê a questão Hoje é muito comum utilizar alimentos aí para fortalecer, principalmente proteínas e outros elementos que se tomam, e vitaminas, né? Sim. É muito comum. Então, esse trabalho que eles fazem direciona aquela pessoa que é um atleta para um bem-estar maior, sem prejudicar o seu físico. Então, porque muita gente começa, e a gente tem histórias disso, né? É. Tem Entra na remédio que academia, engorda. começa É. a tomar anabolizante de É. qualquer maneira e está lá depois prejudicado, com o Todo coração, deformado. coração já parando, enfim, outras coisas. Então, é mais uma área que a gente pode adentrar, que a gente pode contribuir com a população. Já está o em farmacêutico geral. na academia. Acredito que até Menino, o final do ano a gente está com essa área regulamentada. Ah, pai, é bom demais. Agora, minha amiga Thelma, o doutor falou aí sobre até agora, né? Tá nascendo aí, né? A desportiva também. Aí a FAP, ela tem, além de farmácia, tem curso de saúde também, como enfermagem, por exemplo, tem esse outro curso lá. Isso me leva à seguinte pergunta. Quando você começa a se especializar em várias áreas dentro da própria farmácia, isso gera uma ciumeira em outras áreas da saúde, no sentido de que, afinal de contas, estamos falando de mercado de trabalho, estamos falando de busca por recursos, de dinheiro que aí está. Aí há aquela ideia ou aquela resistência de outras áreas, dizer, epa, peraí, o farmacêutico está fazendo aquilo que só eu posso fazer, daqui a pouco está a disputa de mercado. Existe esse tipo de problema e como contorná-lo?
Existe inclusive entre os alunos, né? Os alunos são ciumentos. Daqui a pouco a coordenadora de enfermagem está brigando com a coordenadora de farmácia. Que é isso aqui? Não, a gente, assim, no meu caso, eu dou aula em todos os cursos de saúde, né? Porque nós temos disciplinas que pode ser comum para todos os cursos. E acaba que gera um ciúmezinho entre os próprios isso aí alunos. sou eu que tenho que fazer isso aí. Mas, com relação a isso, a gente hoje, o mercado hoje, ele pede a multiprofissionalidade. É verdade. Hoje, profissional nenhum trabalha sozinho. E nós, assim, eu digo nós da FAP, porque como eu estou em todos os cursos, então isso é uma fala minha e dos demais professores e coordenadores. Nós formamos os alunos para que eles saibam trabalhar dessa forma multiprofissional, onde cada um vai respeitar o espaço do outro. Inclusive, a gente tem projetos, tem atividades que a gente faz desde já multiprofissional, para que cada um, dentro da sua área, possa se expor, para que não haja essa questão do ciúme. Quando eu falo de ciúme, é ciúme de professor com aluno mesmo. Tem também, né? Tem também. Mas do profissional, a gente realmente tem esse cuidado, porque hoje, assim, como cada um está conseguindo, cada profissional está conseguindo atingir a sua área, está chegando, está ficando mais visível do que antigamente. Porque antigamente você via, era mais um médico e um enfermeiro dentro do hospital. Não, né? Aí hoje tem um farmacêutico, tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo, tem um assistente social, tem o educador físico. O hospital tem mais gente que paciente. Ele também está dentro da equipe multiprofissional. Então, a gente hoje é uma obrigação nossa, a gente trabalhar para que esses alunos saibam, literalmente, cada um seu quadrado, né? Sabendo respeitar o espaço de cada um, como a gente falou aqui. E todo mundo se especializa, então, bom, não, olha, esse trabalho aí, vou lhe indicar o meu amigo enfermeiro, o meu amigo médico. Isso. O doutor Arimateia pediu a fala, depois a gente passa também o doutor Aldo, que também tem uma falinha para falar. Pode começar, doutor. Essa questão do conflito em áreas, ela é permanente, tá? Não vamos com a ilusão que vai acabar. Não, assim, com medicina, com enfermagem, com verdade. Odontologia é bem menos, né? Mas assim, mas até tem na área da estética. Arruma. Sempre tem uma área de conflito, mas pra você ter uma ideia, quando a gente regulamentou no Conselho Federal as atividades de prescrever do farmacêutico, o Conselho de Medicina, eles entraram com estratégia de ações judiciais em vários lugares do país ao mesmo tempo. Então foram mais de 40 ações judiciais e nós fomos derrubando um a um e derrubamos todas. Essa resolução é de 2018 e ela está válida até hoje, respaldando a atividade do farmacêutico no segmento da prescrição dos medicamentos de venda livre, né? Ressaltando essa etapa, e isso que Aldo colocou, né? Na orientação, na dispensação. Então, isso foi uma coisa que foi muito perseguida, muito disputada. A mesma coisa, nós tivemos isso lá no início dos anos 80, quando a biomedicina começou a fazer análises clínicas. Os biomédicos. Nós fomos para a briga com eles e perdemos. Perdemos, né? Perdemos. Hoje eles atuam na área da análise clínica. Tomaram do próprio veneno. Pois é salutar. Hoje em dia soma. E é como o Thelma colocou, a busca hoje é pela atividade interprofissional e multiprofissional, né? Vamos aceitar conviver. No hospital que eu trabalho, nós temos lá programas de residência que os alunos já começam a trabalhar em equipe, eles não trabalham separados. Isso para o doente é um ganho fantástico. Claro, você tem especialistas em vários pontos. Você reduz o grau de erro aqui dentro e os efeitos colaterais vão lá para baixo mesmo. Praticamente desaparece. A própria medicina é tão multifacetada, né? Para uma cirurgia tem um anestesista, tem o outro que é o cirurgião, tem o outro que só vai ajudar, tem médico para tudo também. O senhor ia pedir numa parte, doutor? Pronto, eu ia até comentar, completando as falas, por exemplo, na verdade se segue protocolos, né? E aí, como falou, a gente vai adaptando com o tempo. Por exemplo, glicemia capilar, né? Quando fura o dedinho, vai lá no aparelho, isso todos os profissionais de saúde podem realizar isso. Agora, aonde que realiza? Quando vai no posto de saúde, é um enfermeiro, pode ser um médico. Dentro de uma farmácia, né, um técnico de enfermagem, quando chega numa farmácia, o único profissional que está lá é o farmacêutico. Então, mas esse é um sistema de busca. Né? Aí, por exemplo, deu acima, deu 150, 162. E aí o que faz? É a orientação, buscar um médico, onde vai passar para fazer a glicemia dentro do laboratório, que é o confirmatório. No laboratório de análise clínica a gente vai dividir, vai ter tanto o farmacêutico quanto o biomédico. Mas independente que seja, essa confirmação só pode dar para os especialistas na área. Olha aí. Que é o analista clínico, que no caso pode ser essas duas profissões. E quem ganha é o paciente.
Com certeza. Olha aí, tá vendo? Então, pra que essa briga toda? É porque os médicos são meio ciumentos, vamos falar a verdade. Olha, um dia desses vocês estavam pegando briga com gente da acupuntura, minha gente, pelo amor de Deus. Agora, ainda tá essa briga, não tá? Conflito. Pode furar as costas dos outros, agora vai brigar, até por isso. Porque nós podemos atuar na acupuntura. Né? Toda a medicina chinesa a gente pode estar regulamentada a atuação do farmacêutico, mas ainda existe algumas resistências em algumas áreas para não permitir. E a qualidade dos serviços prestados você pode aferir pessoalmente. Tá? Você pode chegar num consultório hoje, numa clínica de profissionais farmacêuticos e outras profissões também, que não é só farmacêutico. E você vai fazer uma sessão de acupuntura, de auriculoterapia e outra prática de medicina chinesa com a mesma qualidade que qualquer um outro faria. Olha aí, então, assim, é bem bacana isso. O que a gente não pode fazer é diagnóstico de doença. Nós não podemos fazer o diagnóstico. E aí tá o conselho que se tem o farmacêutico fazendo, tá errado. Tá errado. Olha aí, tá vendo, gente? Estamos conversando aí com o pessoal que entende forte do assunto. Aí eu fazendo uma pesquisa para essa pauta também, fui lá no site, né, do Conselho Regional. Aliás, eu parabenize aí o jornalista, escreve muito bem lá os textos. Preparei minha pauta muito baseada ali e vi que tem um evento, inclusive texto de hoje, sobre a pluralidade de ser mulher farmacêutica, conquistas e desafios. E o Conselho busca discutir esse espaço feminino no mercado de trabalho. Daqui a pouco é o Dia Internacional da Mulher, né? Daqui a pouco estamos chegando aí nessa data importante de reflexão sobre o papel que a mulher deve exercer no mercado de trabalho. Em se tratando de mercado da farmácia, minha amiga Thelma, como é que está o espaço feminino? As mulheres estão conseguindo esse espaço? Já é algo que é sedimentado ou ainda há muito espaço a conquistar? Olha, eu não vejo nada que bloqueie a mulher no processo, não. Né? A gente hoje estava até discutindo como foi a proporção dos farmacêuticos e farmacêuticas da região. A mulher está ganhando. Está ganhando. Só para completar, né? A fala dela. São 38 farmacêuticos. Desses 38 farmacêuticos aqui na região de Palmares e ao redor de Palmares que residem aqui, né? 24 são mulheres. Olha aí, bicho. Então, Palmares é diferenciado, né? Palmares é diferenciado. Mas sim, é no Brasil todo, Caia. A gente hoje tem no Brasil cerca de 300 mil farmacêuticos. Sim. Né? É uma boa quantia de profissionais. É mesmo. E quase 70% são mulheres. Então pronto, a mulherada está tomando conta aí da farmácia. E muito bem, viu? Graças a Deus, minha esposa é farmacêutica. Também. Farmacêutico, só casa com farmacêutico, como é isso? Não. Pode casar com outro também. Pode, né? Não é proibido, não. Mas minha mulher, além de ser farmacêutica, tem o nome de remédio, né? Que é a mais autêntica possível, né? Que o nome dela é Exalgina. Exalgina, né? Qualquer dia eu trago para lhe conhecer aqui. Pai, Exalgina, tá vendo aí? Dona Exalgina, um abraço para a senhora, certamente está nos ouvindo agora. Para isso, do ponto de vista financeiro, o curso de farmácia hoje oferece bom espaço do mercado de trabalho e salários atraentes para motivar novos postulantes aos cursos ofertados. Eu quero que você fale em cifras, não me venha com enrolação não, viu, Thelma? Comecei e terminei agora. Qual mais ou menos a média de salário que eu posso conseguir já no meu início de carreira? Olha, a gente tem, o conselho é muito atuante com relação ao piso salarial do farmacêutico. Eu costumo dizer que a gente somos poucas as profissões que temos um piso salarial. Sim, sim. E dependendo da área, esse piso varia. Sim. Seja comercial, seja manipulação, hospitalar, análises clínicas, o salário varia. E também os horários, né? O farmacêutico ele atua de 4 horas, por exemplo, farmacêutico trabalha na área de oncologia. Então ele trabalha 4 horas por dia. 4 horas, uma boa jornada de trabalho. Exato. E os que trabalham 12 horas, que são os plantonistas, né, com a carga horária de 12 por 60. Então, tudo isso varia. Se o farmacêutico ele atua como plantonista no hospital, é um valor. Se ele trabalha como diarista, é outro valor. E nas farmácias também. Farmácia comercial, por exemplo, a gente tem 5, 6, 8 e 12 as horas, a carga horária, né? E aí varia muito. Fica à vontade, doutor. Por exemplo, drogaria. Você tem 30, 36 e 40 horas. Então, faz a jornada em cima disso. Os pisos, como eu falou, né? O piso varia conforme a atividade. Então, tem umas peculiaridades que é boa aqui em Pernambuco, que foi uma construção dentro do sindicato, dentro do trabalho de conselho, que houve uma adaptações. Por exemplo, a maioria é 12 por 36 os plantonistas. Mas o farmacêutico em Pernambuco é 12 por 60. Em oncologia, 12 horas passou 60. Em oncologia, né,
você vê, ele só trabalha 20 horas semanais, que tem que ser distribuída por causa que faz a parte, aquele que manipula. Como tem... Ele precisa ter uma mente descansada, né? Isso, Não pode tem que ser ter a exausto. parte também até dos efeitos sim. da manipulação, né? Porque são produtos tóxicos, né? Que são absorvidos. Sim. Então tem esse parâmetro. Hoje, né? Houve, né, um trabalho persistente, né? E pela até a resolução, né? Que houve, né? A lei, né? Que tendo na farmácia tem que ter, né, tanto privada, né, a presença do farmacêutico tempo integral, Sim. abriu um campo nesses últimos anos para o farmacêutico, Sim. né? E em cima disso houve uma valorização. Há muito que se valorizar, né? Mas porque muitas das pessoas não conhecem o trabalho do que é o farmacêutico nas suas diversas atividades, como foi aqui mencionado. Sim. Mas varia, por exemplo, vou pegar o exemplo de drogaria. Se uma pessoa trabalha 30 horas, né, por semana, o piso está em torno de 2.600. Tá bom. E pode chegar, dependendo das atividades envolvidas lá, né, dentro, eu estou falando no piso, não é o teto, Sim. até 4.500, 6, Tá bom. né, 5.000. Então, é um salário que varia. Dá para começar aí, dá pra começar bem aí também. Para o recém-formado, Isso é né? para quem Isso. está começando, ó, você começa aí até com salário, viu, minha gente? É bonzinho, né, doutor? É bom. Na realidade, Caio, assim, o mercado da saúde ainda é um pouco, eu digo assim, perverso com o profissional. Sim. A maioria dos profissionais de saúde trabalha em 2, 3 lugares. A maioria, se você pegar o pessoal da enfermagem, da farmácia, ele tem 2, 3 empregos. Tá? Então isso é uma coisa que, Para fechar as por um contas. lado financeiro é bom, mas pelo lado de qualidade de vida Sacrifica ele um tem pouco uma o dificuldade profissional. maior. Mas é muito comum você encontrar os profissionais com 2, 3 empregos, né? E aí isso aumenta a renda dele, né? Claro, que reduz também a sua vida lá fora. Eu já cheguei em momentos da minha vida a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. Você ia de um lugar, ia pro outro, ia pro outro. Há um bom tempo eu estou só num canto só agora. Eu tô né? trabalhando em 4 agora, que eu quero Pretendo diminuir. ficar assim até a aposentadoria. Eu quero- Tá bom, não tá? Mas é sofrido, tá? Isso não é um privilégio da farmácia. É profissional, com exceção da medicina, mesmo assim, os médicos trabalham em 2, 3, 4 lugares diferentes. É um pessoal que entendeu? trabalha bastante. A área da saúde tem essa característica diferente É meio sacrifício no muitas mercado, vezes, não é um né? emprego só. Então, quando o Aldo coloca esse valor, muitas vezes um recém-formado, claro que ele vai partir do salário menor, que ele está chegando Começar, naquele ele mercado. já quer sentar na janela? Mesmo pode. que ele tenha um diferencial técnico, ele vai entrar num padrão, mas ele vai crescer Vai crescendo. e pode galgar bons resultados em pouco tempo. Olha aí, gente, interessante. Agora, Você... o mercado é dinâmico, né? Dinâmico, está sempre Você se pode estar movimentando hoje ali. com 100% do grupo empregado, mas daqui a pouco, dependendo da economia, da evolução da economia, você pode também ter desempregado. Não, doutor, não, porque eu acho que remédio é uma coisa que a gente tem que tomar sempre. Eu até pergunto, como não foi durante o período da pandemia? Porque farmácia foi uma das poucas coisas que ainda foi autorizado ficar aberto, por exemplo, sim. não é? A pandemia, ainda assim, apesar disso, ainda foi um choque econômico para o mercado, para o setor? Foi positivo, Vocês sentiram né? isso? Foi positivo. As farmácias, Que elas vendeu de cloroquina. aumentaram muito. Não, na realidade, assim, as pessoas estavam em casa e eu acho que tinham mais tempo para comprar medicação, né? Rapaz, vou comprar comida, não, vou comprar remédio. E assim, as farmácias, de forma geral, cresceram e teve um outro aspecto que é importante relatar, que houve um desabastecimento. É verdade. Então, aquele desabastecimento fez com que os preços elevassem. Tinha máscara que você não encontrava. Não, às vezes. Álcool gel, máscara. quando veio chegar, Saiu de R$20 uma caixa para R$120. Foi, uma você estava caixa comprando a de caixinha luva, baratinho. caixa de luva, né? é. Então, assim, teve essa característica da pandemia e agora, sim, as pessoas trabalhavam com pavor. Então, seus colegas foram verdade. muito bravos, tá? É verdade. Que a porta de entrada do sistema é a farmácia. Tem que Queira ou não destacar queira, a isso, é farmácia. verdade. E os nossos colegas foram bravos, eles não arredaram o pé. Mesmo, e teve momento que a gente teve até algumas situações que foi emblemática. Por exemplo, chega a vacina, a gente não foi incluído na lista de prioridade. Não, porque tinha que entregar Aí tudo ao tivemos SUS. que brigar com o Estado, com o foi isso município, para poder incluir os profissionais, não só farmacêuticos, mas também o pessoal do balcão, Sim, o pessoal que fica na retaguarda do caixa, para que eles também fossem protegidos. sim. Foi um momento muito difícil. Eu digo a você que eu estava trabalhando lá no hospital, na ocasião eu era chefe da farmácia, e meu maior trabalho era conter a emoção das pessoas. Manter
aquela moral elevada deles. Que Era um o medo- psicólogo. Foi muito disso. Sim. Eu digo, eu não sei como eu não adoeci, porque eu sou diabético, sou hipertenso, sou gordo, já com a idade avançada. Deus e não ajuda, adoeci. Deus me ajuda. ajudou demais nesse momento e graças a Deus a gente atravessou. Mas foi momentos muito tensos. Eu imagino que tenha sido realmente muito difícil. Estamos quase chegando no finalzinho. Não sei você que não tinha intervalo, mas o negócio aqui sai voando rapidinho. Eu gostaria de que você explicasse um pouquinho qual é a função que os conselhos possuem com relação aos laboratórios, né? Quando a gente ouve falar em laboratório de medicamento, a gente ouve falar muito em patentes e não sei o quê, e às vezes é difícil você quebrar uma patente, porque isso torna o remédio às vezes mais caro também por causa disso. É dever também dos conselhos equilibrarem os preços dos medicamentos para que a gente não chegue abusivamente para o consumidor? Bem, vamos lá. Né? É importante sempre dizer que a inovação e a pesquisa, quem faz, principalmente, temos as universidades, mas tem aqui no Brasil uma carência, mas mesmo no exterior são as indústrias farmacêuticas que vão buscar, principalmente, novos medicamentos. Sim. Então, pela legislação, eles ficam a patente do medicamento segurada por 5 anos. Sim. Então, eles têm os órgãos regulatórios. Então, o órgão regulatório é preso ao Ministério da Fazenda ou, né, de cada país, onde vai dizer o valor agregado desse medicamento. Aí, dentro dessa patente, o que acontece? Nenhum laboratório pode comercializar tal medicamento, ou melhor, produzir tal medicamento com um certo período de tempo. Sim, só Há aquela... exceções, né? Medicamento para câncer, AIDS. Então, o governo faz, junto com o Ministério da Saúde, a quebra da patente para ocorrer a liberação disso junto com a Anvisa chegar e outros logo para o órgãos consumidor. para o consumidor, né? Sim. Mas fora isso, o que acontece? Depois que há realmente a liberação, né? Aí qualquer laboratório pode produzir aquele medicamento. Mas aí, Guzinho, é importante dizer, você produzir, né? A gente pode pegar aqui o melhor bolo aqui da cidade. Sim. Pode te dar receita, não quer dizer que você vai produzir com essa qualidade. Há um talento que é o Inclusive eu falei, né? A arte de dar manipular, né? Então, diante disso, o que acontece? Se cria mecanismos para fazer o controle de qualidade em todo o mecanismo, a parte do conselho em fiscalizar lá a atividade do farmacêutico e da indústria registrada no conselho também. Certo. Então, não é só o farmacêutico que é registrado no conselho. A empresa farmacêutica toda essa cadeia aí é também registrada. Então, é um mecanismo, mas aí cada um atua de forma distinta. Então, temos a Anvisa, então tem que fazer o cadastro na Anvisa, que é um órgão regulatório. Então, tem esse mecanismo que prende, né, e que regula tais atividades. Aliás, palavras como Anvisa, faz e grandes farmacêuticos eram popularíssimas, né? Todo mundo agora já sabe quem são. Sim, Na doutor. realidade, o preço de medicamento no mercado ele é regulado. Sim. Tem um órgão do governo chamado Câmara de Medicamentos, que é vinculado à Anvisa, né? E ele é quem regula o preço. Por exemplo, agora em março, ele vai fazer o reajuste do preço dos medicamentos. Ainda não começou a se especular, né, Jailson? Ainda não qual o percentual que vai ser reajustado. Sim. Mas quem controla esse preço hoje é o governo. Olha Qual aí. o problema? Nós não produzimos matéria-prima. O Brasil importa 95% dos medicamentos que consome. Meu Deus. Então nós Cara, temos aqui realmente. atualmente, nós temos, acho que depois da pandemia nós temos tido episódios permanentes de falta de insumos. É de verdade, medicamento. sim. Recentemente era a amoxicilina mais ácido flavulanário, que acabou-se no mercado, não tinha mais. Tem que vir de outros lugares aí, Estados Unidos, China. Hoje quem mais produz insumos é China e Índia no Índia, mundo, né? São sim. os dois que mais produzem. Que é essa matéria-prima que o senhor se Matéria-prima, refere. que é os insumos, né? Que a gente chama insumo, insumo farmacêutico, né? Sim. Então a gente tem essa produção internacionalizada e quando ela chega aqui, quem faz o balizamento de preço é o fornecedor base, né? Então a indústria chega aqui dentro. Isso eu estou falando dos medicamentos de forma geral, tá? Sim. Mas você tem os medicamentos de marca, que são aqueles que foram recém-lançados, Sim. que a indústria é quem diz o preço e essa Câmara da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é quem diz, olha, beleza, o preço que você propôs está ok. Mas ele tem uma validação do governo federal e estado aqui. Nós do Conselho, a gente denuncia.
a gente não tem muito como regular nem como cobrar. Mas denunciar Mas pode. Abre a boca e sempre. fala. Quando falta de medicamento, a gente fez várias notícias de falta de medicamento, de preços elevados. Procuramos os órgãos governamentais, tanto o Ministério da Saúde como a Anvisa, várias instâncias a gente procura, até o CAD a gente foi. Mas assim, para denunciar, não para regular, a gente não tem o poder de fazer isso. Eu espero muito que o salário de vocês seja bem alto, viu? Porque o trabalho é grande. Espero muito que o salário de vocês seja muito grande. Estamos já no finalzinho aí, eu gostaria que a Thelma falasse aí, quando é que vai ter vestibular agora aí, que eu acho que muita gente ficou interessada em entrar. O curso de farmácia está aí já no 3º período, mas primeiros períodos tem todo o semestre. Então, Sim. quando é que vai ter aí já um vestibular? Já teve, dá tempo? Como é que faz? Ainda dá tempo, né? Até o final do mês a gente ainda tem acho que ainda tem algumas poucas vagas realmente para o curso de farmácia. Nada, isso é essa conversa comercial. Você tem poucas vagas, corre lá. É verdade. Tem poucas, Graças já a tem Deus poucas. as turmas estão bem cheias. Graças a Deus. Mas assim, aí a proposta eu acredito que a partir de maio a gente começa fazendo novos vestibulares para o meio do ano e no final do ano também. Olha aí, gente, então corre lá, hein, porque tá bem interessante isso aí, é bom demais. Eu gostaria de agradecer demais ao doutor Aldo Passilongo, também ao doutor Arimateia Filho e até uma Cavalcante, porque nos explicaram muito sobre essa área que tem que ser mais popular, viu? A gente tem que ouvir falar mais sobre isso, porque a gente tem que saber que a farmácia é também, mas é muito mais do que aquela farmacinha que você tem ali no posto, que você tem ali na sua rua, no seu bairro, é bom demais. Doutor Aldo, espero que o senhor volte mais vezes aqui ao programa, foi um prazer conhecer. O prazer foi todo meu, né? Estamos aqui de portas abertas para novos convites, com certeza. E vamos convidar também doutor Arimateia Filho, conselheiro do Conselho Federal de Farmácia, também foi um prazer conhecê-lo, obrigado por distribuir um pouco, compartilhar um pouco do seu grande conhecimento. Nós é que agradecemos aqui a oportunidade. Quando eu vi o hall de perguntas, eu digo, não vai dar tempo. Vai não. Mas a gente conseguiu fazer. Você foi milagroso, viu, Caio? Eu acho que agora a gente tem como chegar e dizer, pode fazer mais umas 2 perguntas que dá tempo. Dá tempo, ainda dá tempo. E a gente está à disposição. Quantas vezes chamar, a gente está aqui. A gente agradece demais. Thelma, também foi um prazer conhecê-la muito. Manda um beijo para minha querida Ana Rosa, maravilhosa, lá da FAP também. E lembrando, né? Tá tempo ainda de entrar lá no curso. Foi um prazer enorme receber também você aqui na nossa empresa. Muito obrigado, o prazer foi nosso, com certeza. Estamos à disposição para qualquer tema, inclusive temas variados com relação a medicamentos, então a gente está à disposição. A gente agradece demais, então, pelo carinho de vocês que estiveram conosco desde as 18 horas aqui, ouvindo essa entrevista importante. Ah, não viu tudo, Caio? Eu queria ouvir toda. Vai lá no YouTube, já está disponível nesse momento. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra, pegar o link, compartilhar com quem você quiser. Tá querendo que o seu filho entre nessa área também? Mostra a ele a entrevista para ele saber como é que tá bacana, como tem muito espaço, 130 e tantos vezes, né? Tem vaga, viu? Tem muito trabalho aí no mercado de trabalho. Você fica com a minha querida Lídia Lima, vai trazer agora o Nova Night para você com muita música bacana no seu fim de noite. Amanhã estaremos de volta com mais uma entrevista aqui no programa Aqui se Faz, Aqui se Fala. A todos uma ótima noite e até lá. Aqui se faz, aqui se fala.